Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Salmo 128, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Israel durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez? Vamos, abaixa tua cabeça nesse momento e vamos orar ao Senhor. Senhor, queremos mais uma vez te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito no meio do seu povo, Senhor, através da pregação do Evangelho. Te agradecemos, ó Pai, porque somos alvos, Senhor, constante da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, demonstrada, Senhor Deus, diariamente em nossas vidas. E nesse momento agora, Senhor Deus, o Senhor esteja falando ao nosso coração, nos instruindo, consolando, Senhor Deus, e nos dando, Senhor, cada dia mais e mais, ó Pai, a certeza da nossa salvação, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 128, ele é semelhante ao anterior, porque ele vai declarar que a bênção divina deve ser vista nos verdadeiros e sinceros servos de Deus. Há uma subida evidente aqui do último salmo, Salmo 127, para esse, porque o Salmo 127 indicava a maneira como uma pessoa pode ser edificada. O Salmo 128, a imagem da casa edificada e adornada com alegria doméstica por intermédio da bênção do próprio Senhor. Nós vimos a temática do Salmo 127, é como Deus edifica a nossa casa. E aí vimos o que isso significa. Citei lá 1 Reis, capítulo 11, verso 38, quando diz que, quando estamos guardando os mandamentos do Senhor, a sua vontade, a sua lei, fazendo aquilo que é reto diante dele, andando nos seus caminhos, o Senhor estará edificando a nossa casa. O Salmo 128, como um cântico de romagem, é um hino familiar que serve para ser cantado em um dia que a família feliz se reúna para louvar o Senhor. E como todos os cânticos de degrau, ou subida, ou de romagem, como se refere a eles, apontam para Sião, para Jerusalém, que são expressamente mencionados, e como o pastor falou aqui, Sião, Jerusalém, é a igreja de Cristo. E esse salmo é concluído, igualmente como outros salmos, como, por exemplo, o Salmo 125, que diz assim, paz sobre Israel. Esse é um salmo sapiencial, semelhante ao Salmo 127, e tem como objetivo as bênçãos de Deus para a família. Perceba aqui nesse salmo que a repetição temer a Deus no início, e lá no verso 4, mostra que o foco desse salmo é o viver piedoso debaixo da bênção do Senhor. E é nessa perspectiva que nós vamos fazer a exposição desse salmo, quando diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como é constante na palavra de Deus sermos lembrados que felizes, essa expressão traduzida por bem-aventurado, né? Feliz é o homem que serve ao Senhor de todo o seu coração. O Salmo 119, que fala sobre a lei de Deus, lá nos primeiros versos vai dizer isso também. Ele diz assim, bem-aventurados, felizes, abençoados, que significa a mesma coisa, os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Os que desejam ser participantes da bênção divina
devem se devotar totalmente ao Senhor, com sinceridade de coração, e esse salmo vai nos mostrar isso. A pessoa piedosa aqui nesse salmo é descrita como alguém que tem um temor reverente para com o Senhor e alguém que anda nos seus caminhos. E onde há reverência para com Deus, haverá também, onde há temor para com Deus, haverá também uma vida de obediência e atenção aos seus mandamentos, à sua vontade. E por que nós dizemos isso? Porque aqueles que temem o Senhor, consequentemente, como fruto desse temor, que é um sentimento de profundo respeito, obediência, adoração, vão andar nos caminhos que o Senhor nos preparou, como diz Paulo, para que andássemos nele. Lá em Efésios capítulo 2, verso 10, quando ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por isso, os que andam de conformidade com a lei do Senhor, certamente serão abençoados. E esse salmo, ele vai nos dizer que os que temem ao Senhor serão abençoados de forma especial em suas vidas. Por isso ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda. E parece que há uma relação aí de causa e consequência nesse verso. Por quê? Porque aqueles que temem, consequentemente, vão andar nos caminhos do Senhor. E de uma forma geral, olhando a Escritura como um todo, o que nós estamos vendo aqui são os efeitos contrários da queda. Por quê? Porque na queda o homem preferiu fazer a sua vontade, seguir as suas próprias impressões do que a vontade de Deus. E é muito interessante nós percebemos que tudo começa na família, no ambiente familiar, e essa é a maior bênção de Deus nesse mundo. Depois da nossa salvação, é claro. E a configuração desse salmo vai demonstrar isso. Não é à toa que esse elemento, a família, seja o elemento que demonstra mais claramente a bênção de Deus. Calvino, ao interpretar esse texto, ele vai dizer que os que desprezam a Deus não podem realmente desfrutar de prosperidade. E o que nós podemos entender é que a nossa vida não conta com a aprovação divina se não estiver constituída conforme a sua lei, conforme a sua vontade, como nós vimos no Salmo 127, logo no primeiro verso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí nós vamos perceber que o temor de Deus e a observância da lei são inseparáveis e atestam para distinguir os servos do Senhor daqueles que desprezam a Deus. Por isso nós podemos dizer que temer, ou seja, respeito, reverência, o dedicar profundo respeito e obediência ao Senhor vai nos levar consequentemente a andar nos seus caminhos. Ninguém, exceto aqueles que temem ao Senhor, andarão nos seus caminhos. Quando nós olhamos mais uma vez para a queda, ali o homem deixou de temer a Deus e caiu em pecado, desprezou o seu conselho, mas em Cristo todas essas coisas foram restauradas. E foi Ele aquele que, pela sua obediência, trouxe restauração e paz sobre nós, o seu povo. E agora amamos o Senhor de coração e podemos andar pelo seu poder nas suas mesmas pisadas. E esse temor que é falado aqui é a fonte adequada do modo de vida santo. E é inútil buscar santidade sem o temor do Senhor. Esse salmo vai nos mostrar nessa configuração geral da Escritura que em meio à maldição da queda, recebemos as bênçãos de Deus. E parte dessa bênção é o desfruto, como ele inicia aqui, de comer os frutos do nosso trabalho. Por isso ele vai dizer: do trabalho de tuas mãos comerás. Nós olhamos para a queda, a maldição que veio sobre o homem está relacionada ao fruto do seu trabalho. Quando diz que do suor teu rosto comerás o teu pão, e a terra
também produzirá cardos e abrolhos. Spurgeon, quando comenta esses versos, ele diz assim: alguns pensam que essa vida é um mal, uma punição, algo em que há uma maldição, mas não é verdade. O homem que teme a Deus tem uma bênção presente que repousa sobre ele. Não é verdade que seria melhor que ele não existisse. Ele é feliz agora, pois o Filho do feliz Deus, o eterno e sempre vivo Senhor, e ele é aqui um co-herdeiro de Cristo, cuja herança não é infelicidade, mas alegria, isto é, verdade para cada um que teme a Deus, de todos os níveis, de todas as gerações. Cada um deles é bem-aventurado. E agora, nos versos seguintes, ele vai mostrar essa bem-aventurança daqueles homens que andam nos caminhos do Senhor. Ele começa a dizer: do trabalho de tuas mãos comerás. Os que andam e temem ao Senhor, eles comem do trabalho das suas mãos. E aqui nós devemos observar uma estimativa diferente daquela postulada pelo mundo, que para o homem em geral, trabalhar duro não representa uma bênção, mas uma maldição. Mas essa não foi a maldição na queda. A maldição na queda não se refere ao labor que o homem deve empregar no trabalho, mas que trabalhando com afinco nem sempre haverá o retorno que era certo antes da queda. E voltando ao texto de Gênesis, capítulo 3, verso 17 a 19, onde nós vemos isso, a palavra do Senhor diz assim: Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolho, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Antes da queda, tudo que o homem produzia na terra, ele recebia. Era 100% resultado do seu trabalho. Mas depois da queda, por causa do pecado, não seria mais assim. O homem produziria e não receberia aquilo que ele produziu. E é interessante porque essa é uma das perspectivas principais quando o povo de Deus entra na terra prometida, na cidade santa. Quando ele diz assim: uma terra que mana leite e mel. Por quê? Porque era uma terra abençoada por Deus. O que vemos aqui é que quando o servo de Deus trabalha duro, no suor do seu rosto, o Senhor abençoará seus esforços, fazendo com que seja sustentado pela sua própria mão. Na visão aqui do salmista, trabalhar duro é uma bênção de Deus, e somente dessa forma seu trabalho será abençoado. Indo nessa mesma perspectiva, Salomão, lá em Provérbios, capítulo 6, versos de 6 a 11, ele vai dizer assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. A palavra do Senhor está dizendo que o fruto do seu trabalho, por ser um homem que anda no caminho do Senhor e teme ao Senhor, será dado pelas mãos do próprio Deus. Dessa forma, ele será abençoado. Antes da queda, o homem trabalharia e receberia o fruto de seu esforço. Após a queda, esse fruto seria incerto, mas para os servos do Senhor, o sustento está garantido pela graça e pela misericórdia de Deus. E é isso que nós vemos lá no Salmo 127, no verso 2, na sua segunda parte. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme.
A ideia é que, mesmo em seu descanso, o Senhor está sustentando aqueles que andam e temem ao Senhor. O Senhor está garantindo aos que temem e andam nos seus mandamentos o retorno de suas atividades, como foi no Éden. Quando Calvino interpreta esse texto, ele vai dizer que devemos nos contentar com a certeza de que seremos mantidos convenientemente pelo labor de nossas próprias mãos, assim como lemos lá no Salmo 34, verso 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. O que o texto aqui está nos dizendo é que, mesmo nesta peregrinação curta, nessa jornada, os servos do Senhor desfrutarão de uma vida feliz à medida que a condição do mundo permitir. E continua João Calvino dizendo: felicidade imortal nos aguarda no céu, mas durante a nossa curta peregrinação, Deus não cessará de exercer o ofício de pai de família em nos manter, de modo que o teu alimento diário te será ministrado por sua mão, contanto que vivamos contentes com uma condição modesta. Os que andam em conformidade com a lei do Senhor são deveras abençoados. E parte dessa bênção é desfrutar de comer os frutos do labor do seu trabalho. E seria interessante tocar num aspecto aqui que nós comentamos nesse período. O salmo aqui está se referindo ao líder do lar, ao esposo, ao pai. Ele é o cabeça em sua casa. E como cabeça, como nós vimos esses dias, ele é o líder, e como líder isso gera responsabilidade. E a primeira responsabilidade de um homem de família é o trabalho, ou seja, a responsabilidade de prover o sustento para a sua família está sobre os seus ombros. O homem é o provedor do seu lar. E nós vimos que isso está na essência do chamado do homem para exercer o seu papel nesse mundo. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 8 e 15, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E essas duas palavras estão relacionadas à essência da própria masculinidade bíblica, que é a proteção, que é o suprimento, que é o cuidado, que é a direção, demonstradas por meio do trabalho. Cultivar e guardar. Nancy Lenzemore, eu não sei se o nome dela é assim que se pronuncia, mas ela falando às mulheres da relação dos homens com o trabalho e das mulheres em seu paralelo, em suas atividades, ela diz assim, eu gostaria de reproduzir literalmente o que ela diz, porque está de conformidade com o que nós vemos na Escritura. Ela diz assim: Deus colocou sobre os homens uma responsabilidade em relação ao trabalho, que é parte exclusiva do que significa ser homem. Trabalhar para o sustento da sua família é fundamental aos homens de um modo que não é fundamental às mulheres. Isso não quer dizer, diz ela, que as mulheres não trabalham, nem podem trabalhar, ou nunca deveriam trabalhar fora de casa. O que a Escritura vai nos mostrar é que o homem e mulher são diferentes. E que Deus fez o homem conectado ao trabalho, ao sustento, de um jeito diferente da mulher. E a mulher está conectada ao lar e aos relacionamentos de um jeito diferente do homem. E o Salmo 123 vai mostrar isso claramente, quando ele diz no verso 2, do trabalho tuas mãos comerás, falando ao homem. E aí no verso 3, tua esposa no interior da tua casa, mostrando essas duas relações diferentes, ou a maneira diferente deles lidarem com duas realidades que se complementam. E aí, continuando ela,
dizendo: isso não significa a incapacidade do homem de criar um lar e manter relacionamentos, ou a incapacidade das mulheres trabalharem para o sustento do lar. Significa que Deus criou homens e mulheres com inclinações e campos diferentes de responsabilidades. O homem foi criado com a responsabilidade especial de trabalhar e sustentar a família, e a mulher com a responsabilidade de aninhar e nutrir relacionamentos. Trabalhar para o sustento do lar é responsabilidade do homem, do líder do lar. Trabalhar para suprir a necessidade de outros, especialmente seus familiares, está na essência de ser homem. Na essência de ser homem está a característica de prover e proteger ligada ao trabalho, como é visto lá em Gênesis, capítulo 2, verso 15, para o cultivar e o guardar. Por isso o Salmo começa dessa maneira, atrelando o trabalho ao cabeça do lar. E nós vamos perceber aqui que esse é um outro aspecto dessa bênção, a vida familiar feliz, dessa bênção de Deus. A Escritura vai nos mostrar que esposa e filhos são dádivas de Deus. E quando há o temor a Deus, e consequentemente andamos nos seus caminhos, essas dádivas nos são dadas pelas mãos do Pai. O Salmo 127, verso 3, está desenvolvendo ali o tema familiar debaixo da instrução divina. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a cidade, inútil vos será o trabalho. A herança do Senhor são os filhos, a geração. Quando nós estamos andando nos caminhos do Senhor e fazendo sua vontade, o Senhor nos abençoa de tal forma que nos dá os nossos filhos ou os seus filhos como herança. E nos dá como herança também uma mulher piedosa. Provérbios 19, 14 vai dizer isso. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Por isso ele vai falar dessa bênção agora, depois de falar da bênção do trabalho, do sustento que o Senhor dá àqueles que são seus filhos, como se tivesse vindo das suas próprias mãos, quando ele diz assim: tua esposa no interior da tua casa. E é interessante nós olharmos esse texto e percebermos que antes da queda, o paraíso era a casa do homem. Depois da queda, a casa do homem que teme ao Senhor tem sido o seu paraíso. E aqui vemos a esposa sendo retratada como aquela que está envolvida no lar. A palavra aqui, no interior da tua casa, poderia ser traduzida como no coração da casa, e vai fazer um contraste com aquilo que se diz em Provérbios, lá capítulo 7, verso 11, da esposa promíscua, que é apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa. O seu foco, a sua vida não está na sua família. E por isso ela é alienada deles. E aí nós vamos perceber que a vida de um homem, e especificamente nós estamos falando aqui da mulher, a vida de uma mulher também está direcionada para a família. E aqui nós vamos ver uma mulher envolvida com a lida do lar, como auxiliadora do seu marido, cuidando da sua casa, dos seus interesses e dos seus filhos, como uma mulher de Provérbios 31. E eu gostaria que os irmãos abrissem Provérbios 31, de 12 a 27. O que nós temos aqui é um homem que tem uma esposa prudente, e esse homem é um homem rico, é um homem abastado, provavelmente um juiz da cidade. Ele tinha muitos bens, tinha muitas posses, e ele era um juiz, um homem que estava à porta da cidade, ou um lugar determinado. Na antiguidade era assim, no tempo de Israel era assim, os juízes ficavam à porta da cidade, era um lugar determinado onde eles julgavam. E ele é um homem de grandes posses, de grandes coisas, mas ele não tem tempo de cuidar dessas coisas, e quem administrava a sua casa era a sua esposa. Essa é a imagem que nós temos aqui. E veja o que Provérbios capítulo 31, 12 a 27 diz: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida.
busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda à noite já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire, cinge os ombros de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlata. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho e vende-as, e dá cinto aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Nesse salmo, a qualidade atraente da mulher está acompanhada pela sua fidelidade ao seu chamado como esposa e mãe. A mulher, no âmbito da sua atuação, deve estar envolvida com o seu lar, em função da sua família, como a mulher de Provérbios 31. E não só a mulher, o homem também. Lá em Tito, capítulo 2, verso de 3 a 5, veja o que o apóstolo Paulo fala ali como instrução para as mulheres na igreja. Ele diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aqui nós estamos vendo aquela que mantém a casa e cuida dos afazeres do lar, que trabalha em casa. Como nós percebemos nesse salmo, o papel da esposa aqui também é direcionado à concepção e formação e criação dos filhos, ou seja, o lar. Quando ele diz assim: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. E aqui não está somente relacionado à geração de filhos, mas também à criação. E é isso que nós vemos lá, quando Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15, vai dizer: todavia será preservada através da sua missão de mãe. E qual é a missão de mãe? Gerar filhos, ensiná-los no caminho do Senhor. Criá-los debaixo de uma disciplina e de uma admoestação do Senhor. E quando nós, como crentes, em especial as mulheres, olham esse texto, as mulheres devem entender e não olhar para o mundo e ansiar por aquilo que o mundo está dizendo. O mundo diz às mulheres que a dedicação aos filhos, ao marido, à casa, é coisa de menor dignidade. A palavra de Deus vai dizer que a tarefa mais gloriosa de uma mulher é ser mãe e esposa. O mundo vai dizer que uma mulher se realiza fora do casamento por meio de uma carreira profissional, mas não foi assim que Deus estabeleceu. A mulher se realiza completamente quando vive de forma cristã, como solteira, ou seja, temendo e andando nos caminhos do Senhor, ou como uma mulher casada, uma auxiliadora idônea. Alguém que auxilia o seu marido na construção de um lar que ame ao Senhor. Essa é a vontade de Deus, pois ela foi criada com esse propósito. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Matthew Henry, ele tem uma frase que diz assim, mais ou menos assim, que a mulher não foi criada da cabeça para governar sobre ele, não foi criada dos pés para ser pisada por ele, mas foi criada da sua costela, do lado do seu coração, para ser amada e para ser protegida, andando assim do seu lado. A Escritura diz que a mulher é a glória do homem. E quando ela fala isso, nós podemos dizer que uma esposa prudente é motivo de orgulho para um homem pela sua dignidade e singularidade. Ter uma esposa é uma honra. O livro de Provérbios vai dizer que o homem que acha uma esposa alcançou a boa vontade de Deus, a benevolência do Senhor. Quando o Salmo, continuando aqui, falando da mulher, compara como uma videira frutífera, ele está se referindo aos frutos produzidos por essa videira, os filhos, completando assim a bem-aventurança doméstica. Ele vê como um fruto lícito do casamento, assim como aparecem os cachos da videira. Spurgeon, falando sobre esse texto, ele diz que não devemos considerar os filhos como uma carga, mas como uma bênção. Mas isso somente pode ser realidade quando o Senhor está edificando a nossa casa, conforme o Salmo 127. Ou quando, na ótica do Salmo 128, tememos ao Senhor e andamos dos seus caminhos. As boas esposas são também frutíferas em bondade, em economia, em auxílio e afeto. Dentro do âmbito familiar, elas são a cereja do bolo. E mais uma vez eu quero reproduzir aqui o que Spurgeon diz a respeito desse verso. Ele diz assim, que se mulheres não geram filhos, não são de maneira alguma estéreis, se nos produzem o vinho e os cachos da consolação, verdadeiramente abençoado é o homem cuja esposa é frutífera em boas obras, que são adequadas à sua posição de proximidade e carinho. E aí, completando a bênção de Deus na vida familiar, ele vai falar dos frutos dessa videira. Filhos como rebentos, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Nós podemos dizer aqui que o salmista repete a ideia contida no Salmo 123, nos versos 3 a 5, quando diz assim, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. E nós podemos ver essa mesma perspectiva lá no Salmo 144, 12, que diz assim, que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Filhos nutridos em um ambiente de segurança, onde eles poderão crescer e desenvolver-se, e a graça e a beleza das filhas comparadas a colunas lavradas. Aqui nós temos a bênção de um lar que vai gerar filhos crentes, tementes ao Senhor, criados na disciplina e na admoestação do Senhor, como a Escritura mesmo fala. E essa parte aqui, quando faz essa imagem dos filhos como rebentos à roda da sua mesa, fala da integridade dos nossos filhos, porque quando nós estamos andando nos seus caminhos e criando os nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor, eles serão assim. Mas é interessante o que João Calvino vai dizer quando a felicidade terrena, a bênção que o Senhor nos dá por meio da família, não nos é completa. Calvino vai dizer o seguinte, ele diz assim, se a felicidade terrena descrita nesse salmo nem sempre é a porção dos piedosos. E às vezes sucede que sua esposa é uma mulher rabugenta, orgulhosa,
ou de moral depravada, ou que seus filhos sejam dissolutos e ociosos, que trazem desgraça à casa de seus pais. Saibam que o serem privados da bênção divina se deve ao fato de eles a rejeitarem por seu próprio erro. E com certeza, se cada um considerar devidamente seus próprios erros, reconhecerá que os benefícios terrenos lhe foram tirados com justiça. Uma outra razão, queridos, de nós nem sempre desfrutarmos de todos os benefícios divinos é que não devemos nos apegar demais a esse mundo por causa das bênçãos de Deus e sufocarmos a nossa esperança futura, ficando demais apegados àquilo que é transitório. E aí nós vamos perceber que as bênçãos divinas não nos são permitidas sobre a terra, de tal maneira que não nos absorva todos os nossos pensamentos e nos mantenha rastejando no pó. Quando eu falo sobre isso, eu gosto de me lembrar das Institutas da Religião Cristã, no seu 4º capítulo, que fala sobre vida cristã. E Calvino vai falar uma coisa bem interessante ali, quando ele diz assim, que nós, como servos do Senhor, sempre somos deixados debaixo de uma certa disciplina. Alguns mais, outros menos. E essa disciplina que nós estamos deixados é para que nós não nos apeguemos muito a esse mundo. Porque quando nós somos colocados em completa abundância e completa tranquilidade nesse mundo, a primeira coisa que fazemos é nos esquecer do Senhor. E essa foi a primeira orientação que Deus deu lá ao seu povo, em Deuteronômio capítulo 8. Olhem, guardem os meus mandamentos, os meus preceitos, para quando vocês entrarem na terra, e que tiverem tudo, parafraseando o texto, uma terra que mana leite e mel, lembrem que é o Senhor quem dá isso para vocês. Não foi o braço de vocês que fez isso. Não é a capacidade, o poder, a inteligência de vocês. É a bênção de Deus. Lembrem-se disso. E aí o verso 4 ele diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aqui há um aspecto bastante interjetivo aqui, de uma interjeição, ou seja, de chamar a atenção, de enfatizar. Vejam como o homem que anda nos caminhos do Senhor e teme ao Senhor será abençoado, do trabalho das suas mãos ele vai comer, a sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, os teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Vejam a bênção de Deus sobre aqueles que temem e andam nos caminhos do Senhor. E é por isso que ele diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Parece que o verso 5 aqui é uma bênção pronunciada sobre um adorador temente a Deus em Jerusalém. E parte da alegria de um israelita devoto consistia em verem a prosperidade contínua de Jerusalém e também uma vida longa na terra prometida. E essa bênção divina se estende dos indivíduos para as famílias e então para toda a nação de Israel. E esse foi o propósito da família na economia divina, formar dela a igreja de Cristo. A família representa o seio da igreja. O bem-estar da família está ligado ao bem-estar da igreja. E no Velho Testamento vemos isso mais claramente, como a igreja representava a família. Israel é um exemplo claro disso. O pacto de Deus com o seu povo é um pacto familiar, onde os pais são condutores dos seus filhos na igreja, suas esposas acompanham o seu ministério, as suas vidas, auxiliando, aconselhando, instruindo. É uma aliança familiar em que a descendência está diretamente ligada. Porque a promessa, como diz Atos 2:39, não é somente para nós, mas é para os nossos filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, ou seja, para tantos quanto o Senhor Deus chamar. E esse era o propósito de Deus.
ao formar a primeira família, constituir dela o seu povo, ao abençoar uma família, o Senhor está abençoando a sua igreja, a sua prole. E ele termina: paz sobre Israel. A paz da igreja representa uma vida em família abençoada por Deus, em que os seus membros andam nos caminhos do Senhor e o temem. Moldam as suas vidas a partir daquilo que o Senhor determina na sua palavra. E quando nós andamos assim, não há como o Senhor não nos abençoar. Ele nos abençoa até mesmo quando nós falhamos com Ele. Ele nos abençoa muitas vezes na nossa ignorância, na nossa falta de conhecimento. E quando nós estamos andando conforme a sua vontade, você pode ter certeza que essa é a vontade de Deus em trazer bênçãos sem medidas sobre nós. Olhe para você. Você que é pai. Você olha para o seu filho e você quer dar o mundo a ele. Você quer dar tudo aquilo que é bom. Você quer cuidar dele, privá-lo de determinadas coisas. E ao dizer não, você está cuidando do seu filho. Porque sabe que aquilo que ele está pedindo ou ele quer, ele não pode receber. Ou naquele momento ou nunca, para a sua saúde, para o seu bem-estar físico e espiritual. Imagine Deus. E esse é um modelo de família que nós temos. Esse é um modelo de família que Deus planejou. Que a sabedoria de Deus planejou. E quando nós vemos os homens, e muitos deles se dizendo cristãos, abraçando um estilo de vida, um modelo de família, que é contrário às Escrituras. Dizendo que isso aqui é antiquado, foi um tempo lá atrás, os tempos mudaram. E eles falam essas asneiras e muitos crentes acreditam nessas coisas, porque desconhecem a palavra de Deus. Desconhecem que essas leis, esses decretos, esses ditames, eles são atemporais. Eles fazem parte da criação desse mundo. E é tão interessante na Escritura, quando muitas vezes o homem quer tomar o lugar de Deus, ou quer se mostrar mais sábio do que Deus, ou quer entrar em combate com Deus, dizer, por que Deus? Como no caso de Jó, lá no capítulo 38, quando Deus chega diante de Jó e diz assim, Jó, aonde você estava quando eu estava traçando os limites do Evangelho, do universo? Onde você estava quando eu estava dando nome a todas as estrelas do céu? A Escritura diz que o Senhor conhece todas elas pelo nome. E há um tempo atrás, eu não sei quanto tempo atrás, a ciência descobriu que existem milhões de galáxias. São milhões de estrelas. É a sabedoria de Deus que criou o universo. Está sendo representada aqui. Que está dizendo que o homem é o líder da sua casa. E como líder ele tem que ser como Cristo, que a esposa é sua auxiliadora, que deve ser submissa à direção divina que é dada pelo seu marido, porque ele também está debaixo dessa direção de Deus. Que a autoridade do homem não é absoluta, nem na igreja, nem na sociedade, nem na família. O homem presta contas à lei de Deus. E ele vive por meio dessa lei. Eu me lembro certa vez,
que eu fui disciplinar o meu filho, o Lucas, o mais velho. E ele já era um pouco grandinho. E antes de corrigi-lo, nós sempre conversávamos. Eu o instruía por que ele estava sendo corrigido, porque ele estava sendo disciplinado, qual o motivo. E apontava um texto da Escritura que representava aquilo que ele fez de errado. E eu dizia para ele: meu filho, nós estamos no mesmo barco. Se eu não disciplinar você por causa do seu pecado, eu estarei pecando contra Deus, da mesma forma como você pecou. E essa é a realidade. Estamos debaixo da orientação divina. Tanto eu quanto todos nós. E é por meio dessas leis que nós devemos viver. E o Senhor vai nos cobrar, como um pai cobra de seu filho, a responsabilidade que ele tem, que lhe foi dada. E como um pai amoroso, ele quer que façamos a sua vontade. Como você tem prazer em ver os seus filhos, como a palavra de Deus fala, andando. João disse isso: minha alegria, o meu prazer é ver os meus filhos, ou seja, aquelas pessoas que eu pastoreei andando na verdade. Porque essa é a vontade de Deus. O Senhor se alegra com a nossa vida quando ela demonstra um claro temor a Ele e de submissão ao ponto de andarmos os seus caminhos e fazermos a sua vontade. Eu queria dizer para você o seguinte, queridos: por mais que o mundo nos apresente um modelo familiar que para nós pode ser tão atraente como foi para os nossos primeiros pais, sempre vai nos conduzir à vergonha e à destruição, como foi no Éden. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. E quando, Senhor Deus, nós temos conhecimento dela e há uma necessidade, Senhor, desesperada em nós, no ser humano e no nosso coração, de conhecer a palavra de Deus, de andar conforme a tua palavra. Como somos abençoados, como somos felizes, como temos alegria e como gozamos das coisas desse mundo, Senhor Deus, quando o nosso coração não está nele, mas está no Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, Pai. E que o Senhor esteja nos ensinando e fazendo com que perseveremos nos caminhos do Senhor, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.